Paz do Senhor, irmãos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, seu capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler o versículo de número 15. Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo de número 15, depois o 28, 29, 30 e 31. Prazer estar entre os irmãos aqui novamente, contribuindo para esse seminário escatológico, a vida do pastor Samuel Gonçalves. Deus abençoe pela confiança e aos organizadores desse seminário, que Deus os retribua em dobro todo o carinho prestado. Trago saudações do meu pastor Paulo Freire Costa e deixo aqui a paz do nosso pastor presidente da cidade de Campinas. Versículo de número 15. Os irmãos encontraram, digam amém. Diz o texto: Quando, pois, virdes a abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das grávidas que estiverem neste tempo e amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e no sábado. Versículo de número 28 a seguir, por gentileza. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos, olha isso, e todos os povos. Está aqui o texto? Vou continuar a leitura. E todos os povos, qual a continuação? Ok. Da terra se lamentarão e verão. Amém. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Nós vamos falar hoje sobre o período tribulacional, e depois, com o tempo, se nós tivermos as bodas do Cordeiro. Nós tratamos sobre o arrebatamento da igreja ontem, e o que antecede ao arrebatamento da igreja, falamos sobre destino da alma dos ímpios e destino da alma dos justos. Isso ficou muito claro. Nós falamos sobre arrebatamento da igreja, palavra de ordem, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, os mortos ressuscitando primeiro, e depois nós, os vivos, nós seremos arrebatados, encontraremos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Após o arrebatamento da igreja, nós entramos dentro de um período tribulacional. Este período tribulacional, ele já era profetizado pelos profetas do período veterotestamentário. Quando nós olhamos, por exemplo, para o texto de Jeremias, capítulo 30, verso 7, Jeremias vai chamar esse tempo de angústia de Jacó. A expressão angústia em hebraico é tsará. É a mesma expressão de angústia que aparece em Daniel, capítulo de número 12, versos 1. E quando nós olhamos também para o texto de Amós, capítulo 5, a partir do versos 18, o profeta Amós já apontava para o dia do Senhor. Então Jeremias chama esse dia de angústia de Jacó. O Daniel, capítulo 12, versos 1, também aponta para um dia de angústia. E, no entanto, a desolação a qual falou o profeta Daniel, onde haverá uma profanação no templo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E essa profanação aparece em 3 textos do livro de Daniel. Aparece em Daniel capítulo 12, versos 11. Aparece no texto que foi lido aqui, Daniel capítulo 9, versos 27, que é a 70ª semana de Daniel. E também aparece no livro de Daniel, capítulo de número 11, versículo de número 31. Este tempo de angústia, também chamado de Dia do Senhor, também é apontado por Sofonias, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15.
Se nós observarmos a ausência da palavra igreja no período veterotestamentário, enfatiza e reforça a ideia de que o período tribulacional ele tem apontamentos para a nação de Israel. Se nós olharmos para o livro do Apocalipse, a partir do verso 6 até o versículo de número 18, que é o período tribulacional, nós não vamos ter a palavra igreja dentro deste período. Vale salientar que a expressão igreja, eclesia ou eclésia, aparece 19 vezes neste livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao 3. Do capítulo de número 6 ao 18, não há a palavra igreja dentro do período tribulacional. E em todas as 7 igrejas da Ásia, nós temos um alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No final das 7 igrejas da Ásia, de todas as cartas endereçadas, seja Éfesos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia ou Laodiceia, no final de toda a carta diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas no capítulo 13, versos 9, que é um capítulo inserido dentro do período tribulacional, nós temos a seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça. Ponto final. E não aparece a palavra igreja dentro deste período. Necessário nós compreendermos que a palavra santos que aparece em Apocalipse capítulo 13, verso 7, é uma referência àqueles que irão ser salvos dentro do período tribulacional. E a expressão eleitos que aparece no contexto de Mateus 24, também é uma referência para os salvos dentro do período tribulacional. Quem são estes salvos dentro do período tribulacional? É Israel, e claro, alguns gentios também irão se converter, e nós vamos falar sobre isso mais à frente. O que eu quero aqui já adiantar para os irmãos, neste período introdutório, é que o período tribulacional já era profetizado pelos profetas do período veterotestamentário. E como existe a ausência da palavra igreja, e a palavra igreja, como eu disse, é um mistério, não estava no Antigo Testamento, nenhum profeta havia profetizado, nem os anjos sabiam, e Paulo escrevendo aos Colossenses 1:27, ele vai trazer à tona que a expressão igreja não aparece no período veterotestamentário porque é um mistério. Igreja não está no Antigo Testamento, e o período tribulacional é um apontamento para a nação de Israel. Aparece no Antigo Testamento como angústia de Jacó, dia do Senhor, o dia da vingança. Se nós lermos, por exemplo, Joel, capítulo de número 2, versículo de número 29 a seguir, se nós lemos também Joel, capítulo de número 2, a partir do versos 1, aparece como o dia da vingança. No Antigo Testamento, o período tribulacional aparece com as expressões dia do Senhor, dia da vingança, angústia de Jacó, ou um período de angústia. O dia do Senhor, dependendo do seu contexto, nós entendemos que não é um único dia de 24 horas, mas é um período que se estende. O dia do Senhor é um período que se estende. No Novo Testamento, nós vamos ter a palavra que aparece em Apocalipse 3:10, não o dia do Senhor, não a angústia de Jacó, mas como guardaste a palavra da minha paciência, te guardarei da hora da tentação que é de vir sobre todo o mundo. Essa expressão tentação no grego é perasmos, e perasmos pode indicar tanto tentação quanto aflição. Não dá para dizer que essa tentação que há de vir sobre todo mundo ocorreu essa aflição em um período geográfico ali na Ásia Menor, somente para a igreja de Filadélfia. O texto diz que esse dia que há de vir, perasmos, de aflição sobre todo o mundo, não é um dia de 24 horas, não é em um local geográfico apenas, mas é em todo o mundo. Esse dia do Senhor, que os profetas do Antigo Testamento apontaram que é um dia futuro, uma extensão de um período, também existe um alerta à igreja, mas ao mesmo tempo uma esperança. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Não é na hora, mas é da hora. A expressão grega ek é um objeto externo. Eu não vou te guardar lá dentro, eu vou te guardar do lado de fora. Quando a tentação que há de vir sobre todo mundo, quando o dia do Senhor que há de vir sobre todo mundo, quando o dia de aflição virá sobre todo o mundo, há uma esperança.
a igreja não estará dentro deste período. E por que não? Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da aflição ou tentação que há de vir sobre todo o mundo. Alguns intérpretes poderiam dizer, a expressão é que pode ser guardar dentro. Se a promessa é guardar a igreja dentro do período tribulacional, o que fazer com os textos de Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10? Apocalipse capítulo de número 20, versos 4. Apocalipse capítulo 13, verso 7. Apocalipse 13, verso 7, o anticristo vai perseguir os santos e irá vencê-los. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, almas daqueles que serão martirizados dentro do período tribulacional, degolados. Ora, se a promessa é guardar, como pode os santos serem vencidos? Como pode, se for a igreja, os irmãos serem degolados dentro do período tribulacional? A promessa não seria guardar? Lembrando que se a promessa for guardar dentro, lendo o livro do Apocalipse, você percebe que os salvos dentro deste período serão martirizados e degolados. Então nós entendemos que a igreja não estará dentro deste período. Este guardar não é guardar dentro, mas guardar do lado de fora. E aonde? Nos céus. Porque a igreja no pré-tribulacionismo, ela vai para o céu. A nossa cidade está nos céus, Filipenses 3:20. A casa do Pai, onde é? Nos céus. E a promessa é que Cristo foi preparar um lugar. Aonde é esse lugar? No céu. E é para lá que ele há de nos levar. Quando a tribulação começa sobre toda a terra, sobre todo o mundo, a igreja é preservada nos céus, do lado de fora, como um objeto externo. Os irmãos estão aí? A tribulação, ela tem um propósito? Sim. Tudo que Deus faz tem um propósito. Qual é o propósito do período tribulacional? Eu vou citar 3. O primeiro propósito é preparar Israel para encontrar com Deus. A tribulação vai levar Israel para clamar ao Senhor. E é no final da tribulação que haverá o encontro entre Cristo e a nação de Israel. Como Paulo corrobora aos Romanos, capítulo 11, versos 26, e todo Israel será salvo. O primeiro propósito do período tribulacional é preparar Israel para encontrar com Deus. No entanto, que os profetas do Antigo Testamento já faziam apontamentos proféticos e futuros para o dia do Senhor. E nesse dia do Senhor, que é um período de 7 anos que se estende, é neste período que Israel será levado para o encontro com Cristo no final da tribulação, naquilo que nós conhecemos como a segunda vinda gloriosa na batalha do Armagedon. Segundo propósito do período tribulacional, é punir a tríade satânica. Daqui a pouco eu vou explicar quem é a tríade satânica. O período tribulacional vai ser para desestabilizar o governo do anticristo e punir a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar e a antiga serpente, o dragão. E o terceiro propósito do período tribulacional será para punir todos os ímpios, aqueles que irão se marcar com a marca da besta. Se os irmãos não conseguirem anotar os propósitos do período tribulacional, por conta do ensino de forma progressiva, nós iremos caminhando e citando alguns textos, os irmãos têm depois no canal aqui da igreja uma maneira de assistir esse vídeo depois, dar pause, anotar os versículos e comprovar realmente se esses versículos estão atestando tudo aquilo que essa noite eu estou dizendo. Vale a pena você assistir novamente com a Bíblia aberta sempre e conferindo os versículos com os textos bíblicos. Neste primeiro período de contato que nós estamos tendo aqui, estou dizendo que o período tribulacional tem apontamentos escatológicos e futuros para a nação de Israel e não para a igreja. Como, por exemplo, a angústia de Jacó. Quem é Jacó? A igreja não é Jacó. Quando nós olhamos para Mateus 24, que é o texto que nós lemos, o que nós compreendemos é que o público a quem Mateus está escrevendo é um público judeu.
A igreja vai aparecer mencionada em Mateus no capítulo 16, versos 18. Mas quando nós olhamos para capítulos anteriores a Mateus 24, você percebe que Jesus está tratando nitidamente com a nação de Israel. Exemplo, em Mateus capítulo de número 21, nós vamos ter Jesus saindo do templo e com fome ele encontra uma figueira na beira do caminho. E o que ele procura naquela figueira? Ele procura frutos, mas ela não tem, ela só tem folhas. E ele amaldiçoou aquela figueira. Olhando para esse texto, é perceptível e plausível você conseguir encontrar e interpretar que aquela figueira, ela retratava a nação de Israel. Não tinha frutos dignos de arrependimento, só tinha folha. A incredulidade de Israel, uma nação infrutífera que rejeitou o reino de Cristo quando ele trouxe esse reino, que já havia sido prometido a Davi, um trono eterno, um reino literal na terra. E por que na terra? Porque é uma promessa abrâmica, que no milênio Cristo reinará literalmente no trono de Davi e em Jerusalém. Observe que os judeus rejeitaram este reino, rejeitaram o rei. E em Mateus 21, aquela figueira que foi amaldiçoada retrata a nação de Israel, infrutífera, incrédula e que não tinha frutos dignos de arrependimento. Quando vamos para o capítulo 22 de Mateus, nós temos novamente Jesus Cristo tratando com os judeus. De que maneira agora? Ele conta uma parábola. Ele vai dizer que o rei deu uma festa e um banquete. Abra um parênteses. Por gentileza, não confundam o banquete de bodas do capítulo 22 de Mateus como um banquete das bodas do Cordeiro escatológica. Ele não está tratando de escatologia, ele está tratando de soteriologia. Claro, dentro da soteriologia, os salvos um dia herdarão as bodas do Cordeiro e se assentarão à mesa de Cristo. Mas em Mateus 22, está usando na parábola um banquete que acontecia de bodas da festa judaica entre o noivo e a noiva, mas ali ele não está falando nada escatológico, ele está falando de soteriologia, a doutrina da salvação. E ele vai salientar que o rei deu uma festa e pediu para que os seus servos estendessem o convite, mas muitas pessoas rejeitaram o convite. Alguns davam desculpas. O texto vai dizer que outros, eles arrebataram no sentido pejorativo. Esses espancaram os servos que faziam o convite. Esses servos voltaram e disseram ao rei: olha, eles os espancaram, eles rejeitaram o convite. Então o rei estendeu o convite a quem? Aos coxos, paralíticos, os cegos. E estes aceitaram e sentaram à mesa das bodas. Mas tinha um que não se vestia com trajes nupciais, e esse foi lançado em trevas exteriores. Por que esse banquete não pode ser escatológico? Porque dentro das bodas do Cordeiro futura no céu, após o tribunal de Cristo, todos têm o corpo glorificado. Ninguém pode ser tirado da mesa e lançado em trevas exteriores. Então entendo eu que Mateus 22, o convite do rei é: Deus estendeu o convite à nação de Israel, mas os judeus rejeitaram o banquete. E aí o convite se estendeu à igreja. Por isso nós estamos aqui essa noite. Aí o texto conclui: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Este texto não dá para fazer teologia calvinista em cima dele, dizendo que muitos são chamados, mas os escolhidos só aqueles da dupla predestinação, uns decretados ao inferno e outros decretados aos céus. E esses que foram escolhidos é com base em um decreto, em uma eleição incondicional. Claro que não. O decreto de Deus existe. Deus decretou todas as coisas? Não. Deus decretou algumas coisas. Deus decretou criar o universo. Deus decretou que seu filho viria salvar a humanidade. Deus decretou que um dia seu filho iria voltar para buscar a igreja. Sim, isso é decreto. Mas ele não decretou, por exemplo, o pecado. Porque se Deus decreta o pecado, logo ele é autor do pecado. E se Deus, em Abacuque capítulo 1, versos 13, os seus olhos não podem contemplar o mal. Se em Deuteronômio capítulo 32, versos 4, ele é a rocha e suas obras são
perfeitas. Se ele é o santo de Deus, como ele é, e suas obras são perfeitas, e Eclesiastes 7:29, ele criou o homem reto, se Deus ele criou o mal, isso mancha o caráter santo, bondoso, onibenevolente de Deus. E isso faria com que Deus fosse ele o autor do pecado. Deus não decretou alguns para o inferno e outros para os céus. Senhoras e senhores, vocês podem dormir tranquilo essa noite, sabendo que Jesus não morreu só por alguns, Jesus morreu por todos nós. A eleição é com base na presciência, em uma fé prevista de antemão. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar é que muitos são chamados. Quem são chamados? O evangelho é a todos. Todos são chamados. Quem são os escolhidos? Aqueles que não rejeitaram o convite do rei e estão assentados aqui essa noite aprendendo com Jesus. Capítulo 21 de Mateus, nós temos a figueira retratando a nação de Israel. Um retrato da nação de Israel. Capítulo 22, o banquete do rei que Israel rejeitou. No capítulo 23, olhem para cá, nós vamos ter o próprio Jesus censurando e condenando as obras dos fariseus. No discurso de Jesus, ele trouxe alguns ais contra os fariseus, os chamando de sepulcro caiados. Se você ler Mateus 23, você percebe Jesus enérgico, em um tom mais áspero, contra os fariseus, contra a religiosidade daquele tempo. E no final do capítulo de número 23, aqui os irmãos prestem muita atenção. Jesus disse: eu, como uma galinha, quis juntar os meus pintinhos, mas vocês não quiseram. Quem não quis? A nação de Israel. Então eu, como uma galinha, quis juntar os meus pintinhos, mas vocês não quiseram. Aí ele para e diz: a casa de vocês ficará deserta, mas chegará o dia em que vocês irão clamar: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Não esqueça dessa expressão. Um dia vocês irão clamar: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. O que Jesus disse no final de Mateus 23, após contar a parábola das bodas, da rejeição do convite, após retratar a nação de Israel no capítulo de número 21 como aquela figueira infrutífera, no capítulo 23 ele está dizendo: como consequência dessa rejeição, a casa de vocês ficará deserta, mas eu não vou rejeitar Israel perpetuamente, porque lá no futuro vocês irão clamar: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Quando Jesus saiu desse discurso, ele entra em Mateus 24. No entanto, os discípulos estão maravilhados com o templo. Que templo é esse? Houve um tabernáculo no deserto, construído por Moisés no padrão de Deus. Mais à frente, Davi teve o desejo de construir um templo maior e não de madeira. É Salomão, Gididias, que inaugura, porque ele constrói o templo, inaugura o templo, a glória enche o templo, mas no ano 586 a.C., o templo é destruído por Nabucodonosor. Passam-se 70 anos, segundo a profecia de Jeremias, um filho de Ilquias, um sacerdote da terra de Ananote. Segundo Jeremias capítulo 25, versos 11, o cativeiro iria perdurar por 70 anos. Após os 70 anos, os judeus voltam do cativeiro. Quem é o rei agora? Não é mais Nabucodonosor, agora é Ciro. E o Ciro dá os materiais para a reconstrução do templo. É do saber dos irmãos que a obra foi embargada pelos samaritanos. Mas aí, passado um tempo, o povo já havia ignorado de construir o templo. Levanta-se Ageu dizendo: subi ao monte, cortem madeira e edifique a minha casa para que o meu nome seja glorificado. Zacarias se levanta e diz: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. E a exortação de Ageu é: vocês estão colhendo, mas o bolso de vocês é um saquetel furado. Vocês colocam, mas não guardam. Vocês se vestem, mas ainda estão nus. Voltem a reconstruir o templo. E o povo exortado voltou à reconstrução do templo por Zorobabel e Josué, filho de Josadaque, o tição tirado do fogo. O templo ele é reconstruído, porém de madeira. Passado os gregos, depois da morte de Alexandre o Grande, nós temos Ptolomeu, Seleuco, Cassandro, Lisímaco, e no ano 63 a.C., levanta-se uma potência mundial, que é Roma, com Pompeu. E Herodes o que faz quando é nomeado imperador? O mesmo
mesmo ampliou este templo. E após o mesmo ampliar este templo, esse templo ficou lindo, maravilhoso. O mármore encantavam as pessoas. E os discípulos, Mateus 24, eles estão encantados com o templo. Jesus diz aos discípulos: está vendo este templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí os discípulos vieram em particular, preocupados, e disseram: preste atenção aqui. Quando sucederão essas coisas? É a primeira pergunta que os discípulos fizeram. A segunda pergunta é: quais sinais serão dados da sua vinda e da consumação dos séculos? Aparentemente, nós temos 3 perguntas. Primeira pergunta: quando sucederão essas coisas? Porque Jesus disse: esse templo vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí eles perguntaram: quando irão suceder essas coisas? Quando que esse templo vai cair e não vai ficar pedra sobre pedra? A segunda pergunta é: quais são os sinais da sua vinda? Aparentemente é uma terceira pergunta, mas não é. É que a segunda pergunta está atrelada. Quais serão os sinais da sua vinda e da consumação dos séculos? Porque os judeus aguardavam o reino. Percebe-se que quando Jesus ressuscitou, por um período de 40 dias, ressurreto com os discípulos, eles ainda perguntavam do reino: quando o Senhor vai restaurar todas as coisas? E Jesus disse: não vos compete saber nem o dia, nem as estações dos tempos, não compete-vos saber quando vai acontecer a vinda do reino milenar prometido a Davi, e que os profetas do Antigo Testamento já apontavam profecias para esse reino literal, que é o período milenar, que nós vamos falar sobre ele também essa noite. Quando eles perguntaram quando sucederão essas coisas, Jesus disse: esse templo aí não vai ficar pedra sobre pedra. Isso se cumpriu? A primeira pergunta que eles fizeram se cumpriu. Quando sucederão essas coisas? Não vai ficar pedra sobre pedra. Quando sucederão o quê? A casa de vocês ficará deserta. Quando a casa ficou deserta? No ano 70 da era cristã. O que aconteceu no ano 70? Os romanos, com Tito Vespasiano, destruíram Jerusalém. O templo foi completamente destruído. O que sobrou foi um pedaço de um muro que hoje eles se lamentam lá, chamado de Muro das Lamentações. Historiadores, ainda que eu acho que seja uma hipérbole, um exagero, mas alguns historiadores naquele tempo, como Flávio Joséfo e Tácito, eles disseram que 1 milhão de judeus morreram. 500 cruzes eram fabricadas por dia para crucificar os judeus. E só acabou a crucificação porque acabou a madeira que eles traziam da Fenícia. O templo foi destruído, o nome de Jerusalém foi mudado para Hélio Capitolina. E por que o nome de Jerusalém foi mudado? Porque Satanás sempre teve o desejo de destruir Jerusalém. Destruindo Jerusalém, as profecias que são de caráter futuro não iriam se cumprir. E Jerusalém foi dominada pelos mamelucos, pela Grã-Bretanha no final, mas pelos bizantinos logo no início, depois da diáspora, quando todos os judeus tiveram que se espalhar pela face da terra por causa da invasão do ano 70, onde a casa ficou deserta. Tudo foi destruído. O templo não ficou pedra sobre pedra. A profecia de Jesus se cumpriu literalmente no ano 70. Observe que outros povos passaram a dominar Jerusalém, que não tinha mais esse nome: bizantinos, mamelucos, cruzados, otomanos, muçulmanos e, por fim, a Grã-Bretanha. Não se canse, por gentileza, com esta ideia histórica que eu estou lhe trazendo. Isso é muito importante. No ano de 1897, se levantou um homem chamado Theodor Herzl, um judeu austro-húngaro. Este homem, Theodor Herzl, ele convocou um movimento sionista, líderes judeus que estavam espalhados na face da terra. Reuniu em uma reunião e ele disse: quem viver verá. Nós vamos pleitear a causa na ONU e Israel um dia voltará para sua terra, porque aquela terra pertence a Israel, comandada por vários povos que lá dominaram e, por fim, a Grã-Bretanha. O que ocorreu? 50 anos se passaram, Theodor Herzl estava morto, mas pleitear a causa na ONU resultou em uma resolução no ano de 1948, 14 de maio. Após a votação na ONU,
Dentro da votação, Israel ganhou o direito de voltar a ser nação. 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion anunciou Israel de volta à nação. E os judeus, grande parte, voltou para Jerusalém. E a outra parte vai voltar no final da tribulação, quando os eleitos forem reunidos. Mas nós estamos falando agora de período histórico. E o que eu tenho a ver com isso? Com os judeus voltando no ano de 1948 para sua pátria, para sua terra. Se cumpriu Isaías capítulo 66, versos 8. Poderia nascer uma nação em um só dia, poderia nascer uma nação de uma só vez, mas Sião está de parto e já deu luz aos seus filhos. Então, quando Jesus responde que não vai ficar pedra sobre pedra, e em Mateus 23, a casa ficará deserta, se cumpriu no ano 70. Mas a outra pergunta, ela ainda vai se cumprir. Quando Jesus, ele ouviu dos discípulos uma interrogativa. Qual era? Era essa: que sinais acontecerão? Quais são os sinais que antecedem a sua vinda? Quais os sinais que irão ocorrer no mundo antes do Senhor voltar em glória? E quando será a consumação dos séculos? Após o arrebatamento da igreja, começa o período tribulacional. Agora, irmãos, quando nós lemos Mateus 24, a partir do versos 4 até o 14, alguns sinais ocorrem. Quais são eles? Falsos cristos, guerras, rumores de guerras, fome. Este povo será odiado pela face da terra. Serão mortos, martirizados. O amor vai se esfriar. O evangelho será pregado no mundo todo, então virá o fim. Aí entra a desolação a qual falou o profeta Daniel. Não tem como eu fugir disso. Eu não queria complicar, mas não tem como. Mateus 24, por conta da Bíblia de estudo de Scofield, a Assembleia de Deus ela foi muito influenciada por essa Bíblia. E muitos entendem que a igreja está inserida em Mateus 24, do versículo 4 até o 14. Princípio de dores no versículo 8. A igreja passa pelo princípio de dores, o amor de muitos esfriar é no nosso tempo, e o evangelho ser pregado no mundo todo é no nosso tempo. E a tribulação começa no versículo 15, a desolação a qual falou o profeta Daniel. Porém, outros teólogos dispensacionalistas vão dizer que não, que a igreja não está do versículo 4 ao 14, ela está do versículo 4 até o 8, e que princípio de dores é para a igreja. Qual o problema dessa linha de interpretação? Os discípulos perguntaram: quais são os sinais da sua vinda? Não do arrebatamento, da vinda em glória. Aí Jesus começa a falar sobre os sinais. Quais são eles? Falsos cristos, guerras, fome, terremoto, amor de muitos esfriando. Se isso é sinal e é para o nosso tempo, o sinal anula a iminência. Se nós acreditamos em um arrebatamento iminente, não pode ter sinal. Agora, terremotos, guerras, fome sempre existiram. Mas o dispensacionalismo revisado, como por exemplo John Walvoord, Thomas Ice, do Seminário de Dallas, entende que Mateus 24 nada tem a ver com a igreja. Como eu não fico em cima do muro, meu irmão, eu me posiciono. E a minha posição é a seguinte: Mateus 24 é uma pergunta dos discípulos para Jesus. E desde o capítulo 21, 22, 23, ele está tratando com a nação de Israel. E no capítulo 24, ele continua tratando com Israel. Mas eu provo por quê. Quando eles perguntaram quais os sinais da sua vinda, ele explica os sinais que vão acontecer no período tribulacional. Qual o primeiro sinal? Falsos cristos. É o início da tribulação. E como você percebe que isso se harmoniza com Apocalipse capítulo 6? Pegue os 4 primeiros selos do Apocalipse 6, porque quando a igreja for arrebatada, Cristo abre os selos. E o primeiro selo não é um cavalo branco? Falsos cristos. O segundo selo não é um cavalo vermelho trazendo guerra? Guerras e rumores de guerras. O terceiro selo não é um cavalo preto trazendo fome? Sim. Jesus disse em Mateus 24, o terceiro sinal, fome. E o quarto sinal? O quarto sinal que Jesus disse é morte.
E Lucas, capítulo 21, como Marcos 13, principalmente Lucas, também falando do período tribulacional, assim como Mateus 24, porque é o mesmo sermão, você vai observar que Lucas fala de pandemia, ou seja, epidemia, doença. É o quarto selo, cavalo amarelo, trazendo morte e pandemia. Em Mateus 24, o quinto sinal é os judeus sendo odiados. Serão odiados pela face da terra e muitos serão mortos. Porventura não é o quinto selo, quando almas clamam debaixo do altar, clamando por justiça, porque foram degolados? E o versículo de número 8, quando diz, este é o princípio das dores. O que é princípio de dores? É uma mulher pronta para dar à luz, é dor de parto. E dor de parto, quem disse? Jeremias, capítulo de número 30, a partir do versículo de número 6. A angústia de Jacó, no verso 7 que eu citei, começa Jeremias falando no versículo 6 sobre dores de parto. O que é dores de parto? Princípio de dores. Então, princípio de dores nada tem a ver com igreja. Princípio de dores tem a ver com a nação de Israel. Quando o período tribulacional começa? A partir do versículo 4 de Mateus 24. E vai se estender até o versículo de número 14. O evangelho ser pregado no mundo todo não é para o nosso tempo. Evangelho ser pregado no mundo todo é desde o período tribulacional. Então, após o arrebatamento da igreja, começa o versículo 4 de Mateus 24. A primeira fase do período tribulacional de 7 anos. Os 3 anos e meio primeiros, que são os princípios de dores, vai até o versículo 14. Olhem para cá. Do versículo 4 até o 14, 3 anos e meio se passam. Quando diz a desolação a qual falou o profeta Daniel, em Mateus 24, versículo de número 15, a qual foi lido, começa-se então os últimos 3 anos e meio. E isso faz todo sentido. Alguém poderia perguntar essa noite. A tribulação tem 7 anos? Sim, tem 7 anos. Como provar isso? O texto que foi lido, Daniel capítulo 9, versículo 24, 25, 26 e 27, você não vai conseguir fazer essa conta que eu vou fazer aqui agora, mas assistindo o vídeo depois, você pode. Mateus 24 explica para quem é as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel nada tem a ver com igreja, porque Gabriel disse para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? O povo de Daniel. Quem é? O povo judeu. E sobre a santa cidade. Qual é a santa cidade? Jerusalém. Aí o Gabriel vai trazer 6 objetivos e motivos do versículo 24, 25, do porquê das 70 semanas de Daniel. E aí agora Gabriel vai ensinar a fazer a conta. Ele vai dizer, 7 semanas mais 62 semanas. Totalizam 69 semanas. Só que a palavra semana em hebraico é shavua. Diga, shavua. Você vai ler shavua nos dicionários, mas pode ser shabua, porque a segunda letra do alfabeto hebraico, a primeira é aleph, a segunda é bet. Com um pontinho dentro do bet, fica bet. Sem o pontinho, fica vet. Ou seja, se tem um pontinho que nós chamamos de dagesh lá dentro, o som é de B. Se não tem um pontinho, o som é de V. No hebraico, aquela conversa de que um pingo é letra funciona de verdade. Um pingo dentro, o som é B. Sem o pingo, o som é V. Shavua, por exemplo, é um bet que aparece ali. Pode ser shabua ou pode ser shavua, não importa. O que significa shavua? Significa semanas de anos. 70 semanas não são semanas de dias de 24 horas, são semanas de anos. Como eu provo? Em Levítico 25, versos 11. Ali Deus ensina o povo a contar. Quando a expressão shabu aparece, os dias que tu vistes são anos. 70 semanas de anos e são determinadas sobre o povo de Israel e sobre Jerusalém. Se são 69 semanas, 69 vezes 7. Não precisa ser um Pitágoras. 69 vezes 7, 483 anos. Agora eu vou complicar mais um pouquinho, até porque eu não vim aqui para ficar na superficialidade. Vamos lá, como eu vou complicar? Bom, o calendário judaico não é um calendário solar, é um calendário lunar. Então não tem ano bissexto. Como eu faço a conta? 483 anos. Tirando o ano bissexto, o que você entende? 173.800
880 dias. Claro, não dá para você fazer essa conta agora, depois assistindo o vídeo, você faz com caneta e caderno. Deus também tem a sua matemática. Como eu conto 69 semanas vezes 7? 173 mil dias, 880. Eu preciso agora de um outro número. Qual é o número? O primeiro número eu tenho. 69 semanas totalizam-se 173.880 dias. Mas quando eu começo a contar, Gabriel, ele explicou, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Quando foi a saída da ordem para restaurar Jerusalém? Quando Neemias orou, jejuou, chorou e pediu para Artaxerxes deixar o mesmo reconstruir os muros. Neemias capítulo 2, versos 1, está ali o número da contagem que inicia as 70 semanas. Qual é o número? O número é assim, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Ora, como eu vou saber quando ele começou a reinar? Vai para o Google e coloque Cânone de Ptolomeu. Lá fala todas as datas que os reis persas reinaram. Logo, nós entendemos que Artaxerxes começou a reinar no ano 465 a.C. 20º ano do seu reinado, 445. Opa! A partir do ano 445 menos 173.880 dias equivale no ano 32 da era cristã. E Gabriel ensinou, desde a ordem da saída para restaurar Jerusalém, até que o príncipe, o ungido, seja tirado. Quem é o príncipe, o ungido? Ungido, Machias, significa ungido. Christos, no grego, significa ungido. Então, desde Neemias 2:1 até Cristo, são 173.880 dias. A profecia é tão exata que a teologia liberal, ou os ateus, eles dizem que o livro de Daniel foi escrito depois do cumprimento, porque é muito exato. Mas aonde eu quero chegar? Falta a última semana. E a última semana está no versículo de número 27. Eu vou parafrasear. Vai dizer sobre o povo do príncipe, não é do príncipe, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Alguns querem forçar, dizendo que a última semana, a 70ª semana já se cumpriu na igreja. E de que maneira? Que a última semana se cumpriu no ano 70. Isso não é verdade, porque quem destruiu Jerusalém foram os romanos. O povo do príncipe que há de vir, eles vão dizer que esse príncipe que há de vir é o Messias. Quem é o povo do Messias? O povo judeu. Por que isso é incongruente? Porque seria judeu destruindo judeu, quando na verdade foram os romanos. Então quem é o povo do príncipe que há de vir? O príncipe que há de vir é o anticristo. E ele vai fazer um tratado de paz por uma semana. Semana de anos, 7 anos. E na metade da semana será rasgado o tratado de paz. Por quê? Vem a desolação a qual falou o profeta Daniel. Então são 7 anos de tribulação. E no meio dos 7 anos, a paz que ele fez com Israel vai ser rasgada. Eu vou explicar isso com perspicácia e pormenores daqui a pouco. Outro ponto, como eu sei que a tribulação dura 7 anos? Porque a última semana a qual falou o profeta Daniel, Gabriel ensinando para ele, é as 70 semanas de Daniel. A última semana ainda não se cumpriu e a última semana são 7 anos. Mas as duas testemunhas irão profetizar por 42 meses. A mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, que é Israel, vai fugir para o deserto por 1.260 dias, 3 anos e meio. E se você ler Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 12 e 13, você percebe que são 7 anos o período tribulacional. Simplificando, quando a igreja for arrebatada, a tribulação começa. Entendo eu, começa a partir de Mateus 24, versos 4. E em Apocalipse, a partir do capítulo de número 6. A tribulação, ela dura por 7 anos e ela começa em Daniel, versículo de número 27 do capítulo 9. Em Mateus, versículo de número 4 de Mateus 24. Em Apocalipse, capítulo de número 6. Este período tribulacional, ele começa com a abertura dos selos. Agora, olhem para cá, por gentileza. Como eu sei que Mateus 24, os eleitos que ali aparecem, não é a igreja? Porque alguns vão dizer que os eleitos que aparecem em Mateus 24 é a igreja, e que o arrebatamento se dará então no final da tribulação, e que no arrebatamento todo olho verá e ele virá em glória. Como eu provo que esses eleitos, eles são judeus e não a igreja?
As evidências dos elementos internos em Mateus 24 comprova que Jesus está tratando com os judeus. Capítulo 21, a figueira com os judeus. Capítulo de número 22, o convite ao banquete das bodas com os judeus que rejeitaram. Capítulo 23, Jesus está trazendo palavras de juízo contra os fariseus da nação de Israel. Capítulo de número 24, como eu sei que é para Israel? Aqueles que estão na Judéia fujam para os montes. Tem algum crente na Judéia? Talvez você encontre alguém lá. Mas percebe que a expressão Judéia é Israel? E que a fuga não ocorra no Shabat, no sábado. Quem guarda o sábado? Os judeus. Tem uns adventistas aí que guardam, mas o texto não estava falando deles. Que a fuga não ocorra no inverno e no sábado, povo judeu. Os que estão na Judéia fujam para os montes, povo judeu. Ai das grávidas. Imagine uma mulher gestante no período tribulacional. Ficou grávida dentro do período tribulacional. Aí começa o período tribulacional. Com 3 anos e meio, por exemplo, a criança já nasceu. O que vai ocorrer quando vir a desolação a qual falou o profeta Daniel? Um período terrível na terra. E este período terrível na terra, ai das grávidas que estiverem dando de mamar para os seus filhos. Imagine uma mulher grávida em fuga, com uma criança no colo. Outro ponto, se aqueles que estão na Judéia é o povo judeu, se aqueles que guardam o sábado é o povo judeu, os eleitos que vão ser reunidos no final da tribulação é o povo judeu. Por que Jesus não falou igreja? Se Mateus já havia mencionado igreja no capítulo 16, versos 18, por que em Apocalipse a expressão igreja aparece 19 vezes? E por que no capítulo 13, verso 7, são chamados de santos e não chama de igreja? Porque a igreja não está dentro do período tribulacional. Observe, alguns fazem um apelo emocional. Eu não sei se você trouxe lenço, mas alguns até choram quando os pós-tribulacionistas dizem assim: eu não acho justo. Os nossos irmãos passaram por tantas tribulações. O que essa geração tem de diferente no arrebatamento que vai subir antes da tribulação? Irmão, quando eles falam, você fica até emocionado, porque eles começam a contar as histórias de tribulações que a igreja passou, e eles dizem: por que a igreja vai ser poupada? O que a igreja tem de diferente na época do arrebatamento? Quem responde para eles não sou eu. Quem responde é Jesus, em Mateus 24, versos 21. Que desde o princípio nunca houve nem haverá outro dia igual. Este que está por vir. Olha o que diz o texto. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. Não dá para ser alguém que faz esses apelos emotivos quando você ouve Jesus dizer isso. O que Jesus está dizendo para esses que falam que não é justo? Ele está dizendo: eu até entendo que a igreja passou por tribulações. No mundo tem desaflições, mas este período que há de vir, nada se compara. Por isso a igreja vai ser poupada. Então, irmãos, não se deixe ser levado por esses ventos de doutrinas de redes sociais, dizendo que é para você esperar o anticristo, porque em 1 Tessalonicenses 1,10, Paulo não falou para a gente aguardar o anticristo, mas para aguardar Jesus Cristo. Quem? Aquele que nos livra da ira vindoura. Irmãos, nós sabemos que a palavra dia do Senhor é uma expressão do período tribulacional. Quem está comigo, diga amém. Eu vou pedir, por gentileza, colocar um texto aqui, para todos lerem comigo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versos 1. Só para se ter uma ideia sobre o dia do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versos de número 1. Ora, irmãos, Paulo está falando com a igreja. Olhem para cá, daqui a pouco a gente olha para o texto. Quando Paulo escreveu a primeira carta à igreja de Tessalônica, foi em um momento posterior à fundação dessa igreja. A fundação dessa igreja se deu na segunda viagem missionária de Paulo, quando o mesmo passou por Filipos, depois por Anfípolis, por Apolônia, e pregou por 21 dias e fundou a igreja de Tessalônica. Passado algum tempo, Paulo escreve a essa igreja a primeira epístola. E no capítulo 4 da primeira epístola, ele fala sobre o arrebatamento. Quem está comigo, diga amém.
No capítulo de número 5, que depois nós vamos ler, Paulo diz que quando todos acharem que há paz e segurança, então virá repentina destruição. Sobre quem? Sobre aqueles que estão em trevas e que não estão na luz. Porque aqueles que estão na luz não serão pegos em repentina destruição, mas aqueles que andam em trevas, virá o dia do Senhor em repentina destruição. Aí lá no versos 9 do capítulo 5 da primeira epístola, Paulo diz: mas vós não foram destinados para a ira. Aí o Paulo vai embora. Na ausência de Paulo, entraram alguns dentro da igreja minando o que Paulo havia ensinado. Porque o que a igreja de Tessalônica aguardava? Tribulação? Não. Paulo disse que a tribulação, que era o dia do Senhor, palavras de Paulo. E esse dia do Senhor é predito pelos profetas do Antigo Testamento como Sofonias, como Amós, a qual eu citei os textos. Então o dia do Senhor é um período tribulacional. E o que Paulo diz sobre o dia do Senhor na primeira epístola, capítulo de número 5? Que o dia do Senhor não vem para aqueles que estão na luz, mas é repentina destruição para aqueles que estão em trevas. E aí Paulo terminou dizendo: mas nós não fomos destinados para a ira. O que os tessalonicenses aprenderam? A esperar a Cristo e não o anticristo, e muito menos o dia do Senhor. Só que na ausência de Paulo, se infiltraram alguns lá dentro e começaram a ensinar uma outra doutrina, quer por carta, quer por profecia. Alguns achavam que era até Paulo que estava escrevendo. E sabe qual era a falsa doutrina que estavam aplicando na igreja de Tessalônica? Que eles já estavam vivendo a tribulação. Uns pós-tribulacionistas entraram lá e passaram a perturbar a igreja, dizendo: não, vocês já estão vivendo a tribulação, como se a tribulação fosse para a igreja. E aí Paulo escreveu isso aí. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, eu rogo a vocês, ó Tessalonicenses, que sobre o arrebatamento, versos 2, a reunião com Ele vinda do Senhor, aqui é o arrebatamento. Olha agora. Que não vos movais facilmente o vosso entendimento. Ou seja, naquilo que eu ensinei vocês na primeira epístola, que é o arrebatamento, a nossa reunião com Ele, a vinda do nosso Senhor, eu não quero que vocês se movam facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Qual era a perturbação? Agora, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Olha o que Paulo está dizendo. Aqueles que estão perturbando vocês aí, com carta, com profecia, não veio de nós. Qual era a perturbação? Como se o dia de Cristo, em outras traduções, o dia do Senhor, quem está com a Bíblia aberta nesse texto, olhe na sua tradução, está como o dia do Senhor. Os que forem achando o dia do Senhor, vai dizendo amém. Já ouvi uns amém aqui. Ok. Olha o que ele diz. Como se o dia do Senhor já estivesse perto. Por gentileza, olha agora. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Olhem para cá. Não será assim o quê? O arrebatamento ou o dia do Senhor? O dia do Senhor. O que ele está dizendo é: o dia do Senhor não virá sem que antes ocorra o quê? A apostasia e se manifeste o filho da perdição. Aí tem alguns que olham para o texto e dizem assim: tá vendo, irmão? O arrebatamento só vai ocorrer depois que vier a apostasia e o filho da perdição, que é o anticristo. Então temos que aguardar o anticristo. Coisa nenhuma. O que Paulo está dizendo é que o dia do Senhor, que é a tribulação, não virá sem que antes se manifeste nesse dia a apostasia e o filho da perdição, e não o arrebatamento. Quanto à nossa reunião com Ele e a vinda do Senhor, que é o arrebatamento, eu não preciso nem escrever nada para vocês. Vocês já sabem porque eu escrevi na primeira epístola. Eu ensinei vocês quando eu estava aí. Mas agora se infiltraram alguns aí dentro, quer por epístola, quer por palavra, ensinando e perturbando vocês, que vocês já estão na tribulação, que é o dia do Senhor. Mas digo, versículo de número 3, não vos engane, porque não será assim o quê? O arrebatamento ou o dia do Senhor? O dia do Senhor. Não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. E por quê? Porque no versículo 7 tem algo muito importante para nós. Olha o que diz o texto. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um agora que o resiste, até que do meio seja tirado.
Enquanto a igreja está na terra, e aí alguns intérpretes no decorrer da história da igreja disseram que esse que detém é o Império Romano, era até Satanás. Satanás impedindo o filho da perdição? Não faz sentido. O Império Romano, o que pode ter nessa terra mais forte que a igreja que impede a manifestação do anticristo, que vai receber poder de Satanás? Senão a igreja. Então, a atuação do Espírito Santo por intermédio da igreja é o que detém. Mas quando a igreja subir para o arrebatamento, então se manifestará o filho da perdição. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, Paulo vai dizer que o dia do Senhor virá para aqueles que estão em trevas. Se tem alguém na luz aqui essa noite, por gentileza, nós não fomos destinados para a ira, que é o período tribulacional. E quando alguém te perturbar dizendo que nossos irmãos no passado passaram por tribulações e que nós temos que passar também, leia Mateus 24. Ok. Quando começar o período tribulacional, o primeiro selo será aberto. E qual é o primeiro selo? É um cavalo branco. Ele tem um arco, mas ele não tem flecha. E por que ele não tem flecha? E ele só tem um arco. Seria esse, então, Cristo? Não pode ser, e vou lhe dar somente dois motivos, ainda que tenha mais. Porque quem abre os selos é Cristo. Então, se é Cristo que abre o selo, ele não pode ser o cavalo branco. Outro ponto, o cavalo branco do Apocalipse 6 tem um arco, mas não tem flecha. E Cristo não aparece com arco sem flecha. No capítulo 19, ele é o cavalo branco original, e ele tem a espada. O cavalo branco é o anticristo. Surge a pergunta: se é o anticristo, por que é branco? Porque ele é a besta que sobe do mar. Ele é o anticristo, o filho da perdição, o iníquo. E este é branco porque ele vai enganar Israel. Israel vai acreditar que este homem é um Messias, porque ele vai ser o único que vai conseguir implantar uma paz entre Israel e os árabes ali na Palestina. Este anticristo, ele vai chegar em um momento de caos mundial, econômico. E o anticristo irá fazer o quê? Solucionar os problemas econômicos e políticos. As nações se submeterão a ele e ele vai implantar o seu governo. E além do seu governo, ele vai implantar uma única moeda. Que moeda é essa? A marca da besta. Acreditamos que não vai ter euro, não vai ter real, não vai ter dólar, não vai ter o peso. No Paraguai não vai ter o Guarani. A única moeda será a marca da besta, o 666. Detalhe: sem a marca, e a expressão marca é caragma, marca real, visível. Por que os 144 mil tem o selo e ninguém vê? Porque não precisa que as pessoas vejam. O nosso Deus é onisciente e ele sabe. Como você que tem o selo, ele conhece. Agora, o anticristo precisa saber quem tem a marca. Tem que ser visível porque ele não é onisciente. Satanás não é onisciente. O anticristo é um homem, mas recebe poder de Satanás, que é a antiga serpente e o dragão. Por que tríade satânica? Porque o anticristo imita Cristo. O falso profeta, que é a besta que sobe da terra, vai comandar uma religião apóstata dentro do período tribulacional. E ele imita o Espírito Santo porque ele induz as nações a adorar o anticristo. Mais à frente nós vamos ver isso. O templo em Israel vai ser reconstruído. Está em 2 Tessalonicenses 2. E este anticristo, que vai estabelecer uma única moeda, vai querer se assentar no templo e ser chamado de Deus. Por isso vem a profanação do templo, a desolação a qual falou o profeta Daniel. A ideia da desolação tem uma ideia de profanação. O anticristo, com essa marca da besta, será uma moeda centralizada nele. Então, aqueles que não subirem para o arrebatamento, não fica pensando você que terá outra chance, não vai ter repescagem.
No entanto, terá salvação dentro do período tribulacional? Eu já falo sobre isso. Mas se você não tiver a marca, tu não compra. Se você não tiver a marca, não compra na farmácia. Se você não tiver a marca, não abastece o seu carro. Se você não tiver a marca, não compra roupa. Se você não tiver a marca, no supermercado você não compra alimento. E se você não tiver a marca e for pego, com certeza será degolado e martirizado dentro do período tribulacional. Então o cavalo branco, ele é o anticristo, ele é a besta que sobe do mar, chamado de filho da perdição. E ele vai solucionar o problema econômico mundial. Todos irão se submeter ao seu governo. Acredito eu que ele vem do antigo Império Romano revivido. Roma caiu no ano 457 da era cristã. Mas no período tribulacional ela volta a reviver. Se eu ficasse 3 dias aqui, o terceiro dia eu iria falar sobre a escatologia de Daniel. A estátua, por exemplo, que vai falar sobre a cabeça de ouro Babilônia, o peito de prata, os medo-persas, o ventre e o quadril de bronze, Alexandre o Grande, filho de Filipe Macedônio, as pernas de ferro e barro é Roma, e os 10 dedos são blocos de nações de onde surge o anticristo. Como eu sei? Daniel capítulo 7, ele tem visão diferente da interpretação e revelação da estátua, mas o significado é o mesmo. O primeiro animal que ele vê na visão qual é? O leão, Babilônia. O segundo animal que ele vê, o urso, os medo-persas. O terceiro animal que ele vê, um leopardo com asas, Alexandre o Grande, Grécia. O quarto animal que ele vê não tem na fauna, terrível, e tem 10 chifres, são os 10 dedos. Mas no meio dos 10 chifres, surge 3 chifres, e no meio dos 3, um se sobressai. Há uma profecia de dupla referência. O chifre pequeno aponta para Antíoco Epifânio, mas uma projeção profética ao anticristo. E como eu sei que ele surge do antigo Império Romano revivido? Porque os 10 dedos é uma extensão de Roma, e os 10 chifres, uma extensão do quarto animal, que é Roma. E quem é a Roma que virá, que é o antigo Império Romano revivido, se não é a Europa? Então, o anticristo, ele pode até ter, estou dizendo que pode até ter, não estou dizendo que a Bíblia diz, porque a Bíblia não comenta, mas ele pode ter um sangue judeu, mas residir e ter crescido na Europa e surgir de lá. Não há problema nenhum nisso. Os irmãos estão aí? Ok. Quando o cavalo branco, que é o anticristo, surge, ele traz uma paz mundial e uma única moeda centralizada nele. O segundo cavalo é um cavalo vermelho trazendo guerra. E por que guerra se ele trouxe paz? Porque os países que não se submeterem a ele, esse falso pacifista, ele vai trazer guerra contra esses países. Qual a consequência da guerra? Fome é o cavalo preto. Haverá fome para os países que não se submeterem ao seu governo. E o quarto selo? O quarto selo é um cavalo amarelo. Consequência da guerra, fome. Consequência da fome, doenças e morte. O quinto selo, quando for aberto, almas clamam debaixo do altar. O Espírito Santo sai da terra? Não, porque o Espírito Santo é Deus. Vou dar só 2 textos. Hebreus capítulo de número 9, por exemplo, versos 14. O Espírito eterno. Se é eterno, é Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, palavras de Pedro a Ananias. Tu mentiste não aos homens, mas mentiste a Deus, porque mentiu ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Como Deus sai da terra? Se ele é onipresente, onisciente. Logo, quem sai é a igreja. Mas o que vai acontecer com o Espírito Santo? A atuação dele será restrita e a sua atuação será esporádica, como era no Antigo Testamento. Por exemplo, ele vai habitar nos 144.000. Ele vai habitar nas 2 testemunhas para fazer sinais. Como pode as 2 testemunhas fazerem sinais se não for pelo Espírito Santo? Se você disser que o Espírito Santo não estará na terra, como uma pessoa pode ser salva? A conversa que havia em nossos arraiais era que, não, vai ser salvo porque perdeu a vida. Então é mérito, já não é mais graça. Mas como a salvação sempre foi pela graça, o Espírito Santo vai atuar no período tribulacional. Volto a dizer, não como sua atuação agora, por intermédio da igreja, mas o Espírito Santo vai atuar. Os 144.000 são 12.000 de cada tribo. Por gentileza, não confundam os 144.000 dizendo que é a igreja. É 12.000 de cada tribo, são judeus. E não é porque eles se converteram a Cristo que é igreja, porque não são chamados de igreja, são remanescentes dentro do período tribulacional. Os irmãos estão entendendo? Não se contaminaram com as mulheres, comprados com preço de sangue, e em sua fronte há um selo.
Eles aparecem no capítulo 7 na terra, dando testemunho de Cristo, mas no capítulo 14 eles aparecem cantando um novo cântico nos céus. Também vai aparecer duas testemunhas. Desculpe decepcioná-los, eu não sei quem são. Ah, mas eu ouvi dizendo que é Moisés e Elias, por causa dos sinais. Mas o sinal é de Deus, ele dá para quem ele quer. Por que não pode ser Elias e não pode ser Moisés? Porque a Bíblia não diz quem são. Segundo ponto, o Moisés está morto. 30 dias após a sua morte, Josué capítulo 1, o meu servo Moisés está morto. A expressão está, o tempo verbal ali em hebraico é continua morto. Por mais que Ellen White tenta de qualquer maneira ressuscitar o Moisés ou os adventistas, não tem um texto falando que Moisés ressuscitou. E dizer que Miguel, o Micael, contendeu com o corpo de Moisés, com Satanás, ali não tem nada referente à ressurreição. E se Moisés está morto, então não tem como Moisés ser uma das duas testemunhas. E se você disser que Moisés ressuscitou, ele ressuscitou antes de Cristo. E se ele ressuscitou antes de Cristo e nunca mais morreu, o primogênito dentre os mortos então seria Moisés. Mas o primogênito dentre os mortos é Cristo, aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Ponto. Então já sei. Se não é Moisés e Elias, é Elias e Enoque. Mas em Hebreus 11 vai dizer que o Enoque foi tomado para não provar da morte. E Enoque e Elias estão nos céus. Tem que ter um corpo para estar nos céus. Esse corpo adaptável a estar nos céus pode voltar para a terra e morrer? O que nós sabemos é que são duas oliveiras, e aquilo que Cláudio Honor de Andrade um dia ensinou: quando a Bíblia se cala, não precisamos ter voz. Logo, o que eu entendo, se a Bíblia se calou, silenciamos nós. Não precisa querer fazer teologia em cima do que a Bíblia não diz, ou fazer teologia em cima daquilo que é hipotético. Você pode até dizer, eu acho, e isso é hipotético. É uma ilação, uma elucubração, mas você não pode dizer quem são as duas testemunhas. O que é certo é que são duas oliveiras. Duas oliveiras se trata de dois judeus. Irão profetizar por 3 anos e meio em Jerusalém. Serão mortos pelo governo do anticristo. E o que vai ocorrer? Os corpos das duas testemunhas ficarão expostos numa praça. Todos irão zombar, comemorar. De repente, no 3º dia, o Espírito Santo ressuscita as duas testemunhas. E os ímpios ficarão apavorados. 3 anjos irão pregar no período tribulacional. E mesmo assim não irão se arrepender, irão blasfemar contra Deus. Observe, se tem 144 mil remanescentes na terra, tem 2 testemunhas profetizando em Jerusalém. Se 3 anjos, em Apocalipse 14, tem que pregar no período tribulacional, é porque a igreja não vai estar aqui. Até porque seria uma vergonha a igreja aqui, anjo pregando, 144 mil dando testemunho, e 2 testemunhas lá profetizando. E a igreja? A igreja sem ganhar ninguém para Jesus, só aqui, por estar. Outro ponto, se no céu não entra carne nem sangue, a glorificação dos nossos corpos é para habitar então nos céus. Então, no momento da tribulação, a igreja permanecerá nos céus. 6º selo, quando for aberto, um terremoto terrível. E esse terremoto irá fazer com que muitos governantes fujam clamando, livra-nos da ira do Cordeiro. Essa conversa de que a ira é só no final da tribulação não funciona. O 6º selo, ele ocorre nos 3 anos e meio primeiros dos 7 anos de tribulação. E a ira do Cordeiro já está sobre a terra. Quando o 7º selo se abre, aparecem 7 anjos com 7 trombetas. A primeira trombeta, quando for tocada, 1/3 do que existe de verde na humanidade, de mata, de árvore, vai ser destruído. Quando a segunda trombeta for tocada, 1/3 do que existe nas águas com vida irá morrer. Quando a terceira trombeta for tocada, as águas serão contaminadas. Por isso que a água terá que ser vendida, água potável é escassa no período tribulacional. Quando a 4ª trombeta for tocada, a lua ficará como sangue. E o sol perderá sua luz, haverá trevas sobre toda a humanidade. A 5ª trombeta, quando for tocada, olhem para cá. Um ser vai descer do céu, vai receber a chave de um outro ser e vai abrir o poço do abismo. Do Tártaro vai sair Abaddon Apolion e milhares de demônios que atormentarão a terra por 5 meses. Picadas de escorpião é o tormento daqueles que são como gafanhotos porque saem em bando. Mas não fique olhando para mim, irmãs, apavoradas, porque neste momento a igreja estará nas bodas do Cordeiro na eternidade.
A sexta trombeta, quando ela for tocada, você vai observar da sexta à sétima trombeta que é uma abertura para 7 anjos com 7 taças da ira. A primeira taça da ira, quando for derramada, será sobre aqueles que se marcaram com a marca da besta, serão acometidos por úlceras, há quem diga câncer. A segunda taça, quando for derramada, tudo que existe nas águas será destruído. A terceira taça, quando for derramada, será sobre o trono da besta. A quarta taça, quando for derramada, vocês reclamam do sol de Cuiabá? Pessoas serão abrasadas vivas pelo calor intenso do sol na tribulação. Por gentileza, quando a sexta taça for derramada, o rio Eufrates se seca. E por quê? Porque o falso profeta com o anticristo irão produzir uma imagem. Produzirão o quê? A imagem do anticristo. Lembra a imagem de Nabucodonosor, a estátua, que pediram para adorar? Vão construir a imagem do anticristo e vão pedir para adorar. Ele vai querer se assentar no templo e ser chamado de Deus. É quando Israel vai rasgar o tratado de paz. Vai reconhecer que ele é um impostor. E o que ele vai fazer? Aquilo que Faraó, que Atalia, que Ramã, Herodes, Mussolini, Stalin, Hitler tentou fazer. Destruir Israel de uma vez por todas. A mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, sol e lua fala do sonho de José, é Israel. Aquela mulher não é Maria, aquela mulher não pode ser a igreja, porque ela dá luz a um varão e o varão é Cristo. Cristo não veio da igreja, Cristo veio de Israel. A igreja veio de Cristo, porque faz parte do corpo. Logo, Israel vai fugir para o deserto, porque Satanás vai comandar um intento antagonista através do governo do anticristo contra Israel. Israel vai fazer o quê? Quem está comigo, diga amém. Vai fugir e vai comparecer lá no vale de Meguido, enclausulados, com medo, atemorizados. E por quê? Porque todas as nações da terra estarão em volta de Israel para destruir Israel. E o que Israel vai fazer? Se lembrar. Se lembrar do quê? Um dia irão clamar: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Imagine as nações em volta de Israel lá no vale de Meguido, vale de Josafá. Israel está prestes a ser extinto do planeta. É quando Israel clama: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. E a igreja? Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Porque já sua esposa se aprontou e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, branco, puro, que são as justiças dos santos. E nós estaremos à mesa das bodas do Cordeiro, como está descrito em Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 7. Versículo 8, versículo 9. A igreja estará na mesa com o noivo, ceando com Cristo. É quando o clamor de Israel sobe. E quando o clamor de Israel sobe, Israel está clamando: Hosana, Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. De repente, o céu abre. E quando o céu abre, se cumpre Apocalipse 1:7, Zacarias 14, Apocalipse 19, a partir do versos 11. E o que se cumpre? Apocalipse capítulo 19, a partir do versos 11. Quando o céu abrir, não fique pensando que é Netflix ou filme de Hollywood. Os habitantes da terra, todos irão entender. Quais são os sinais da sua vinda? A pergunta dos discípulos. Os sinais estão aí: selos, trombetas, taças, manifestação do anticristo, a desolação a qual falou o profeta Daniel. E agora? Agora é a sua vinda gloriosa. Todo olho verá. E quando o céu abre, vem um cavalo branco. Este não é o genérico do capítulo 6 com um arco sem flecha. Esse, da sua boca vai sair uma espada aguda. Ele está montado sobre este cavalo. E atrás dele, a Bíblia diz que são os exércitos dos céus. Pode ser os anjos? Pode, mas pode ser a igreja? Quem sabe? Acredito eu que a igreja virá com ele. Esse irmão que está do teu lado, atrás de você e na frente, todos nós estaremos vindo com ele para a terra. E quando nós estaremos vindo com os corpos glorificados, ele sentado naquele cavalo branco, ele tem uma veste. Qual é a veste dele? Se fosse eu iria dizer: Cristo,
vai com essa veste de linho que o Senhor apareceu em Daniel 7 como filho do homem. Alguém poderia dizer, não, usa aquela que tu apareceu no Monte da Transfiguração de Gala. Outros poderiam trazer uma outra veste de Apocalipse 1 em Patmos e dizer, essa veste de glória é mais bonita. Alguém poderia dizer, não, usa aquela de jardineiro que o Senhor apareceu domingo pela manhã para Maria Madalena. Não, a veste que ele escolheu é essa. Até porque em Salmos 45, versos 8 diz, muitas são as suas vestes. E os seus perfumes são aloés, mirra e acácia. Vocês estão aí? Quando ele desce, a sua veste é salpicada de sangue. E por quê? Só para lembrar que ele é aquele que foi morto e está vivo para todo sempre. Da sua boca sai uma espada aguda, e com o sopro da sua boca. Que sopro é esse? Um dia houve um sopro que abriu o Mar Vermelho. Outro dia o povo no deserto com fome por 40 anos. Veio um sopro, derrubou as cordonizes e eles comeram até sair pelo nariz. Outro dia, o Vale dos Ossos Secos na visão tinha membros, tinha nervos, tinha ossos, tinha pele, só não marchava. E aí o profeta profetiza, e também vem um sopro, um vento dos quatro cantos. Que sopro é este? Quem sabe o mesmo vento veemente e impetuoso que desceu sobre Atos, capítulo de número 2, 120, e tinham tudo em comum, línguas repartidas como que de fogo. Mas em 2 Tessalonicenses 2, vai dizer que com o sopro da sua boca, ele vai lançar o anticristo e o falso profeta aonde? No Guiena. O Guiena vai ser inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. E Satanás vai descer um anjo do céu, vai amarrar ele por 1000 anos. E Cristo, quando desce com a igreja, vai destruir todas as nações que estão em volta de Israel. E Cristo vai pisar o pé no Monte das Oliveiras. Mas antes de pisar, no seu vestido sobre a sua coxa, não é tatuagem não, adolescente, sobre o vestido que corre sobre a sua coxa, está escrito, Senhor do Senhor e Rei dos Reis. E os olhos dele, como chamas de fogo. E quando ele pisar o pé no Monte das Oliveiras, Israel vai olhar para cima e vai fazer uma pergunta. O que são essas marcas em suas mãos e em seus pés? Ele vai responder, são as marcas que meus irmãos fizeram dentro da minha própria casa. Lê Zacarias 12, 13 e 14. Por gentileza, em casa. Quando todas as nações estiverem sitiando em volta de Jerusalém, ele pisa o pé no Monte das Oliveiras. Preste atenção aqui comigo. Se ele salva Israel com o pé no Monte das Oliveiras, como que o arrebatamento é na segunda vinda? Porque o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, versos 17, é nos ares. Então, todos os salvos, necessariamente, têm que subir para encontrar com Cristo nos ares. Ainda que seja um bate e volta. Ainda que o corpo glorificado, não sei por que também vai ter. Porque com o corpo glorificado é para habitar no céu. Mas como Cristo está vindo para a terra, eles batem e voltam, e continuam na terra com o corpo glorificado. O arrebatamento perde o sentido. Mas, tudo bem, se todos os salvos no final da tribulação sobem arrebatados e o encontram nos ares, em Zacarias 14, Cristo pisa o pé no Monte das Oliveiras e Israel é salvo na terra. E quando Israel se arrepender, Zacarias 12, versículo 10, vai descer um batismo de súplicas e lágrimas sobre a nação de Israel. Israel vai ser salvo. Agora, olhem para cá. Israel é salvo. Ainda tem ímpio? Tem. Muitos ímpios foram destruídos na segunda vinda, mas sobraram muitos ímpios também. Mas tem Israel salvo também. E os gentios que se converteram no período tribulacional e que não foram degolados com alguns judeus, também estão na terra. Mateus 25. Diferente do tribunal do trono branco do juízo final, o julgamento das nações de Mateus 25 ocorre na terra. E o que vai ocorrer? Cristo vai sentar no seu trono. 12 tronos para os 12 apóstolos. E ele vai separar bodes e ovelhas. Quem são os bodes? Os ímpios. E as ovelhas? Não é a igreja, porque a igreja já foi separada nos ares. Essa separação é na terra. Está vendo como o arrebatamento é antes da segunda vinda? E quando ele separar bodes e ovelhas, em algumas traduções bodes está cabritos aí. Ele vai destruir os bodes. E ele vai dizer para as ovelhas, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos tenho preparado. Porque esses são os seus pequeninos. E eles vão perguntar, quem são estes? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu
e me deste de vestir. Estive preso e foste me visitar. Para estes, vinde benditos do meu Pai. E estes fizeram bem a quem? Aos nossos irmãos. Observe que o julgamento das nações nada tem a ver com o tribunal do trono branco. E o julgamento das nações ocorre no final da segunda vinda, aqui na terra. E agora? Vinde benditos do meu Pai para o reino. Que reino é esse? O reino milenar. A terra vai ser restaurada. Irão habitar nela por um período de 1000 anos. A criança vai brincar com a serpente. O leão vai apacentar do lado do cordeiro. As pessoas no milênio terão longevidade de vida, características do milênio. A terra restaurada, prosperidade agrícola. Um reinado de justiça, um reinado de paz. O conhecimento vai ser ampliado. Haverá grande alegria dentro deste período milenar. Cristo reina no trono de Davi, literalmente. Como que você vai dizer que milênio é para ímpio? Imagine um ímpio sabendo disso e você dizendo que o milênio é para ímpio. Ele vai querer ficar no mundo, sabendo que tem 1000 anos de uma terra restaurada, prosperidade agrícola, as mazelas serão arredadas, longevidade de vida para viver 1000 anos, coisa nenhuma. Haverá ímpios no período do milênio, quem entra são os salvos. Quem são os habitantes do milênio? As ovelhas. Aqueles que se converteram no período tribulacional e que escaparam do martírio. E qual é a ressurreição que ocorre em Apocalipse 20, versos 4? Aqueles que foram martirizados no milênio irão ressuscitar para reinar 1000 anos. Os habitantes também do milênio, aqueles que têm corpos físicos, terão filhos no milênio, terão família. Alguns filhos irão seguir a impiedade. É aqui que surgem alguns ímpios no período tribulacional. E depois dos 1000 anos, Satanás é solto para enganar a muitos. E o texto diz que vai enganar nações. E aí ocorre a batalha de Gog e Magog. Fogo de Deus desce do céu. Vai matar todos os ímpios, destruir os rebeldes, e Satanás vai ser lançado no Guiena. E vai encontrar quem lá? 2 amigos, o anticristo e o falso profeta. E os ímpios, as almas vão para onde? Para o Hades. Acabou os 1000 anos e Gog e Magog se levanta o tribunal do trono branco, que é o juízo final. Estará Cristo, a igreja e os anjos. Do outro lado, todos os ímpios, que as almas estão no Hades, lugar de tormento, que em latim é inferno, irão ressuscitar e comparecer diante de Cristo. O livro da vida será aberto e o livro das obras. E os nomes que não forem encontrados no livro da vida receberão o dano da segunda morte, que é a morte eterna. E o que é a morte eterna? Separação eterna para com Deus. E os ímpios viverão em um castigo eterno. Alguém poderia dizer, existe graus de rigor? Sim. Ai de ti, ó Corazim e Betsaida. Haverá maior rigor, até maior rigor do que os de Sodoma. Haverá graus de juízo, mas todos lançados em um castigo eterno. E a terra vai ser refeita. 2 Pedro capítulo 3, a partir do versos 10, os elementos ardendo em chama se desfarão. Tenho 2 minutos. Os elementos ardendo em chama se desfarão. A terra vai ser refeita. Alguém poderia perguntar, mas no milênio ela já não foi restaurada? Sim, mas depois de 1000 anos Satanás é solto, houve rebelião. Deus não habita onde tem rebelião. A terra então tem que ser refeita. E Deus vai criar novos céus e nova terra. Padrão Éden. E a Nova Jerusalém? Vai descer ataviada. O 7º anjo com a 7ª taça, ele leva João no topo de uma montanha. E o que João vê? O tabernáculo de Deus, descendo entre os homens. Será novos céus e nova terra, com a Nova Jerusalém descendo ataviada, indivisível. E nós vamos habitar com ele eternamente. Me parece que tem perguntas. Eu vou aguardá-las. Aí quem tiver a sua pergunta, é no papel? Ok. Enquanto isso, vocês vão fazendo aquele barulhinho, glória a Deus, aleluia. Pastor, considerando o tema de ontem, uma pergunta creio que é bem popular. Nós iremos reconhecer nossos entes queridos lá no céu? Ok. Essa pergunta sempre ocorre em seminário.
vamos reconhecer, até porque o corpo glorificado não sofrerá amnésia. Esse é um ponto. Segundo ponto, a Bíblia diz em Mateus 8,11 que nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Pedro, João e Tiago, no Monte da Transfiguração, mesmo que fosse uma visão, enxergaram Elias e Moisés. Eles sabiam, nunca tinham visto Elias e Moisés, mas possa ser que clareou a mente deles quem eram Elias e Moisés. E não reconhecer ninguém na eternidade não faz sentido. Agora, precisamos abrir um parênteses aqui. Não é porque você estará lá com o seu filho que você vai amá-lo mais do que o outro. Depois do corpo glorificado não tem isso. O amor é pleno para com todos. Mas nós iremos reconhecer. E se você pensar assim, se pensava, não pense mais. E se tiver a ausência de alguém que eu muito amei aqui na terra e que morreu e foi para o Hades e vai ser condenado no castigo eterno porque morreu sem Jesus, sem salvação. Não, você não vai ficar triste, porque a Bíblia diz que lá não há tristeza, nem choro e nem dor. Próxima pergunta. Pastor, uma outra pergunta sobre a morte. A ressurreição dos santos no momento da crucificação, Mateus 27, 52 e 53. A pergunta é: o que aconteceu com esses ressuscitados? Eles subiram direto para o paraíso ou permaneceram vivos? Ok. Existem duas posições aí, sérias. Claro que pode existir outras que não são sérias. Posição séria de número 1. Alguns acreditam que estes ficaram na terra por um período de 40 dias junto com Jesus ressurreto. E que quando Jesus subiu a súmpita aos céus paulatinamente e se perde em meio às nuvens e os discípulos estão olhando e os anjos dizem: varões galileus, este mesmo que vocês irão subir, ele voltará. Essa primeira posição acredita que estes não ficaram habitando por muito tempo. E quando Cristo subiu a súmpita aos céus, eles foram com Cristo. Não consigo enxergar dessa forma. A segunda via é que eles ressuscitaram assim como Lázaro. Ressuscitaram e habitaram de novo entre os homens e depois morreram novamente. Tem uma terceira via que vai dizer que houve uma aparição, mas essa aparição não foi uma ressurreição. Mas aí a Bíblia diz que houve a ressurreição. Então acredito eu que a via mais segura é a segunda, que ressuscitaram, assim como Lázaro ressuscitou, o filho da viúva de Naim, apareceu a muitos, viveu e depois morreu novamente. É um campo um tanto que escorregadio, porque quando você pergunta o que aconteceu com eles depois, a Bíblia não diz. E aí nós não podemos fazer teologia em cima de algo não concreto. Para onde eles foram. Esse aqui é um pedido. Se o senhor poderia repetir aquela frase que o senhor disse: se nascemos uma vez, morremos duas. Só para a pessoa anotar. Acho que ela gostou da frase. Mas eu disse para os irmãos que o Nicodemos talvez morreu sem pegar. Então, se você não pegou, não tem problema. Mas eu vou repetir. Se nessa vida você nascer uma única vez, tu morre duas vezes. Mas se nessa vida você nascer duas vezes, tu morre em uma. Vou explicar. Se nessa vida você nascer uma única vez do ventre da sua mãe, como não tem berço evangélico, então se você nascer só do ventre da sua mãe e não nascer da água e do espírito, então você nasceu só uma. Tu vai morrer duas, porque um dia vai morrer fisicamente e um dia no juízo final vai receber o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Nasceu uma, morreu duas. Mas se você nascer duas vezes, tu só morre em uma, porque um dia você nasceu do ventre da sua mãe, mas um dia você nasceu da água e do espírito. E aí você vai morrer só uma fisicamente, mas ainda que esteja morto, viverá. Mas só por causa desses 4 glórias aqui, eu vou citar algo para ver se melhora. Mas tem uma geração que não vai morrer nenhuma. Pastor, tem uma gama de perguntas no mesmo assunto. Nós vamos tentar sintetizá-las aqui. A primeira
que envolve o assunto é: no período da grande tribulação, o ímpio terá a oportunidade de ser salvo, considerando que a igreja subiu, e na mesma esteira, os crentes, que no caso não são crentes, né, porque não serão arrebatados, mas aqueles que são membros da igreja e se dizem crentes, que não subirem no arrebatamento, terão oportunidade de ser salvos depois do período, ou durante o período tribulacional. E juntamente já uma terceira pergunta inclusa é: os ímpios que não morreram na grande tribulação, mas têm a marca da besta, como eles ficarão no milênio? A primeira pergunta é: tem repescagem? Então, se depois que a igreja subiu, aqueles que estavam no meio de nós, que não foram salvos, eles podem se converter? Existe um texto na Bíblia que diz que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esse texto pode indicar que para esses não haverá mais como, porque receberão o engano. Podemos dizer que esse engano é chamado de um engano de injustiça aos que perecem hoje. Esse é um texto. Mas, fora desse texto, nós não temos nenhum outro que pode atestar que não haverá mais chance para estes. Eu fico com a ideia de que não. Primeiro, por conta desse texto. E segundo, irmão, se com o seminário de 4 dias, se com o culto todo domingo, no meio da semana, pregando para você, não quis, será que esse um vai se submeter a perder a cabeça, ser degolado ou martirizado e não se marcar com a marca da besta e depois? Departamento de salvação é com Jesus, mas a Bíblia, o que nos parece com esse texto é que não haverá, ainda que possa ser que eu esteja errado, mas aparentemente não. E a outra pergunta é: os que se marcaram com a marca da besta entrarão no milênio? Bom, tem um pós-tribulacionista aí, ou um pós-tribulacionismo ultimamente, que está dizendo que o milênio é para ímpio, até para quem se marcou com a marca da besta. Esse pós-tribulacionismo, ele é mais novo do que Darby, que isso aí foi inventado agora, esse ano. Pós-tribulacionista sincero não crê que milênio ele é para ímpios que se marcaram com a marca da besta. Ao meu ver, ímpio nenhum entra no milênio. Terão ímpios depois, que vão nascer de pais salvos. Esses ímpios são pessoas que vão nascer no milênio e depois não vão querer se submeter a Cristo. Esses vão ser regidos com vara de ferro. Agora, ímpios no período tribulacional que se marcaram com a marca da besta, ou vão ser destruídos no momento da segunda vinda, ou no julgamento das nações, quando eu já disse, separará bodes e ovelhas. Esses bodes serão todos mortos e não entram para dentro do milênio. Milênio é bênção para habitantes da tribulação que foram salvos, tanto os que morreram como os que não morreram. Mas na tribulação, judeus e gentios salvos, esses adentrarão para dentro do milênio. Ímpio no milênio com a marca da besta, ímpio com a marca da besta na tribulação, este não entra dentro do milênio. Pastor, uma curiosidade perguntada na posição do senhor como escatólogo: quem são os 24 anciãos? Boa pergunta. Eu vou primeiro para uma defesa em tradução de manuscrito e depois eu vou para a Bíblia. Quando os 24 anciãos eles cantam um novo cântico, eu não sei se você lembra, mas o cântico é esse aqui lá em Apocalipse 5. E comprastes para Deus tribos, línguas e nações. Então os 24 anciãos cantavam um novo cântico. Tá? O novo cântico é esse: e compraste para Deus. Nas traduções mais antigas, até 1611, o cântico não era assim: e compraste para Deus. O cântico era: e nos comprastes. Se essas traduções mais antigas, que é nos comprastes, for aceita, os 24 anciãos é a igreja. Até porque a palavra ancião é presbítero. Eles têm coroas, foram recompensados. E eles se vestem de linho. Anjos não podem ser. Veste de linho, quem se veste com vestes de linho senão a noiva? Recompensados e ainda cantando um novo cântico.
nas traduções mais antigas até 1611, e nos compraste, quem foi comprado com preço de sangue, senão a igreja? Então, os 24 anciãos, possivelmente, é uma representatividade da igreja. Agora, existem outras posições. Por exemplo, se você perguntar para alguns, vão dizer, não, apenas representa 12 tribos e 12 apóstolos. Outros vão dizer, representam 24 sacerdotes dos 24 turnos separados em Crônicas, capítulo 24, por Davi. Mas eu ainda acredito que seja mais forte uma referência à igreja. Pastor, para finalizar, em virtude do nosso horário, uma última pergunta. Como o senhor acha que o anticristo a pergunta diz, irá mudar os direitos fundamentais do homem hoje e conseguir matar tantas pessoas? Eu creio que a intenção da pergunta é como que o anticristo vai realizar toda essa transformação política para se tornar esse líder absoluto mundial nesse cenário de extremo nacionalismo. Ok. Não é difícil você perceber, isso é perceptível, que as pessoas têm tendência, né, a se aprofundar em amar política, né? E se você for analisar o cenário mundial, tudo nos leva a um desdobramento de que será necessário blocos de nações, como nós temos hoje, antiga União Europeia, nós temos o Mercosul, tigres asiáticos, por exemplo. O que nós entendemos? Que a economia mundial ela chegará em um caos, isso em um desdobramento futuro. E nesse caos surge esse homem. E esse homem, ele surge de blocos de nações. Vamos imaginar que ele surge do antigo Império Romano revivido, como nós entendemos ser. Hoje é a Europa, a União Europeia. Surge lá um homem. Nessa unificação da União Europeia, começa a fazer aliança com alguns países. E essa aliança com alguns países centraliza uma única moeda. Aqueles países que não se submeterem a essa estratégia, esses países não terão, por exemplo, como acontece com alguns países hoje, não terão assistência dos países mais ricos. Isso irá fazer com que países pobres se curvem e outros por intermédio de guerra. Então, acredito que dentro do cenário mundial você já consegue ter luz a esse desdobramento e acabar com o dinheiro, a cédula e centralizar em uma marca, algo do tipo que com aquilo você compra, isso hoje é muito fácil. Se você falasse sobre marca da besta há 1800 anos atrás, nunca ninguém imaginava o que seria um código de barra, um Pix, por exemplo, que nós não estamos dizendo que é isso, mas depois que veio o código de barra, algumas pessoas até falaram, isso aqui é a marca. O Pix hoje, pessoas não usam mais dinheiro. Então, o desdobramento do cenário nos leva ao momento de ápice que não vai ter mesmo mais o dinheiro, que vai ser uma única moeda centralizada mundial. E claro, todos os países irão se submeter? Quase todos, mas os que não irão se submeter serão estes atacados por guerra ou coisas do tipo. Pastor, só para finalizar, uma pergunta muito... Ninguém vai permitir que eu fale, bata um pouquinho no calvinismo, no unicismo, nos adventistas, nenhuma pergunta dessa, só escatologia? Então tá bom, a gente bate neles outro dia. Pastor, uma última pergunta, creio que muito sincera. Foi dito, a pessoa interpretou que o senhor disse que Mateus 24 se refere a Israel e à grande tribulação. E ele pergunta então como interpretar Mateus 24, do 40 ao 44, que só para referência, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro, etc. Tá bom, meu irmão. Olha, eu não sei quem fez a pergunta, mas nós temos escatólogos muito respeitados em nosso meio. Poderia citar vários aqui, que creem que Mateus 24, como eu disse, a igreja está do versículo 4 ao 14, outros do 4 ao 8. E que após a segunda vinda, no versículo 31, aí ali no versículo 32 já começa a falar quando as folhas da figueira começam a florescer, ainda tratando com Israel. Mas no 36, acredita-se que Cristo começa a falar com a igreja. Mas aquele dia, essa ideia de peri no grego, mas aquele dia é uma transição de assunto. Então, Jesus está falando sobre o período tribulacional, aí ele para e diz, olha, mas aquele dia e hora ninguém sabe. Aí entende-se que ele está falando para a igreja. E quando chega nesse versículo 42 a 44, quando estiverem dois no campo, um será tomado, esse tomado aí, paralambano a expressão, é tomado para o arrebatamento. Porém, este que vos fala acredita que o tomado ali não é para bênção.
é tomado para juízo. E eu explico por quê. Leia o contexto. Os que foram tomados, no contexto, nos parece remeter à ideia, lembrando dos dias de Noé, os que foram tomados pelo juízo, nos dias de Noé. Então, o tomado ali não necessariamente tem que ser arrebatamento. Serão tomados para juízo, no momento da segunda vinda. Porém, não há problema nenhum, e eu acredito que de forma majoritária na Assembleia de Deus, tá? Declaração de fé, por exemplo, entende que Mateus 24, a igreja está inserida do 4 ao 14, e volta a falar de igreja no versículo 36, aquele dia e hora ninguém sabe, e a ideia de estarem dois no campo tem uma ideia assim de igreja aí de arrebatamento, tá? Mas é bom os irmãos saberem que existem pré-tribulacionistas, pré-milenistas que têm essa outra visão, que Mateus 24 remete, com Mateus 25, só para Israel. E que a parábola das 10 virgens nada tem a ver com igreja, até porque 10 não é uma. 10 são as amigas da noiva, e noiva é uma. Tá? Mas a aplicação dos textos como vigilância aplica-se também para a igreja. Tudo bem? Mas só para os irmãos saberem que existem esses pontos de vista e linhas de interpretações dentro do pré-milenismo. Bom, que Deus abençoe os irmãos, a vida do pastor pela confiança, pastor Samuel. Eu estou com os livros lá ainda, tem poucos, mas eu não acredito que eu vou levá-los para Campinas, tá bom? Depois vocês passam lá e possam adquirir. Deus abençoe em nome de Jesus.